Olá! Sabe aquela cena de filme quando o juiz bate o martelo e pronto, acabou? Muita gente acha que na vida real é assim, que a decisão é o fim da linha. Mas e se eu te disser que, na maioria das vezes, não é? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos recursos jurídicos para entender o que acontece quando alguém lá no fundo grita: "Eu não concordo com isso". Bora desvendar esse mistério? Então, fica essa pergunta no ar, né? Uma decisão do juiz é mesmo definitiva? A resposta curta, geralmente não. É isso mesmo. O nosso sistema de justiça foi pensado de um jeito que a primeira palavra de um juiz não precisa ser e muitas vezes nem deve ser a palavra final. E é justamente sobre esse poder, esse direito de contestar que a gente vai conversar hoje. E tudo começa com uma coisa bem humana, bem fundamental: o simples direito de discordar. Sabe, tudo nasce daquele sentimento que a gente conhece muito bem, a insatisfação. Ninguém gosta de perder, né? É óbvio. Mas no mundo do direito, essa sensação de que, opa, isso aqui não foi justo, é muito mais do que só um sentimento. É a faísca, o ponto de partida que acende todo um sistema criado para dar uma segunda ou, quem sabe, até uma terceira chance de olhar para o mesmo caso. Mas olha só, não é só sobre não gostar de perder, não. Esse direito de recorrer, de bater o pé e contestar uma decisão, ele se apoia em duas bases, dois pilares bem fortes. Um deles tem tudo a ver com a gente, com o nosso sentimento de justiça. O outro, por sua vez, tem a ver com o sistema em si, com a busca dele por ser o mais correto, o mais confiável possível. Vamos dar uma olhada de perto nesses dois fundamentos. E é fundamental a gente entender isso direitinho, porque esses dois motivos são a base de tudo que vem depois. Um é totalmente pessoal, subjetivo. O outro é mais sistêmico, sabe? É sobre a saúde e a credibilidade da própria justiça. E são esses dois, juntos, que criam um equilíbrio e garantem que a busca pela decisão mais correta não pare na primeira tentativa. Olha aí os dois pilares, lado a lado, para a gente entender bem. De um lado, a gente tem o que chamamos de inconformismo da parte. É subjetivo mesmo. É aquele sentimento natural de quem perdeu e pensa: peraí, isso não está certo. Agora, do outro lado, tem uma razão super prática, bem objetiva: a tal da falibilidade humana. O sistema parte do princípio que juízes são seres humanos e, como todos nós, eles podem errar. Simples assim. É por isso que uma decisão, principalmente as mais importantes, quase nunca fica na mão de uma pessoa só. A ideia é que um grupo de outros juízes revise tudo para garantir uma análise mais ampla e diminui ao máximo a chance de um erro passar despercebido. E tem um grande jurista, o Cândido Rangel Dinamarco, que resumiu isso de um jeito genial. Ele fala em irresignação da parte vencida, que é exatamente esse nosso inconformismo, essa coisa de não se conformar, e em aprimoramento do serviço jurisdicional. Esse nome mais técnico, na prática, significa o quê? A busca constante por uma justiça melhor, mais afiada, mais precisa. É a combinação perfeita da nossa necessidade pessoal de justiça com o grande objetivo do sistema como um todo. Beleza, então a gente já entendeu o porquê de poder contestar. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente faz isso na prática? Quais são as ferramentas? A lei nos dá basicamente 3 caixas de ferramentas diferentes para a gente poder questionar uma decisão. E claro, cada uma delas tem a sua função, serve para uma situação bem específica. E aqui estão eles, os nossos remédios processuais. A primeira ferramenta, e a mais famosa de todas, são os recursos. A segunda são as chamadas ações autônomas de impugnação. E a terceira, que tem um nome um pouquinho mais esquisito, são os sucedâneos recursais. Calma, a gente vai entender o que cada um desses nomes significa. Para a gente entender como a coisa funciona no dia a dia, vamos focar na diferença mais importante de todas: o que separa um recurso de uma ação autônoma. Se você entender essa distinção, você já entendeu 90% de como as contestações funcionam na prática. É a chave de tudo. Olha, a diferença fica bem fácil de entender com uma analogia. Pensa assim, o recurso acontece sempre dentro do mesmo processo. É como se você estivesse num prédio e subisse um andar para pedir uma segunda opinião para o pessoal de cima, para outros juízes. Agora, a ação autônoma, como o nome já dá a dica, é diferente. É como se você saísse desse prédio e começasse a construir um prédio novo, do zero, ali do lado. Ela cria um processo totalmente novo que existe com um único objetivo: atacar aquela decisão do processo antigo. Tá, e aquela nossa terceira ferramenta, o tal do sucedâneo recursal? O nome assusta um pouco, eu sei, mas a ideia é bem simples. Pensa nele como uma caixinha do "e o resto?". Basicamente, se um jeito de contestar uma decisão não se encaixa nem como recurso, nem como uma ação autônoma, ele vai parar aí. É o jeito que a lei arrumou para ter certeza que até aquelas situações bem raras, bem específicas, também têm uma chance de serem reavaliadas.
Ok, então a gente já viu por que podemos recorrer e quais são as ferramentas para isso. Agora, a gente chega na pergunta final. Qual é o grande objetivo disso tudo? Para que serve essa complicação toda? A resposta é bem direta. Cada uma dessas ferramentas, cada um daqueles pilares que a gente viu, tudo isso aponta para uma única direção, um objetivo muito importante: construir uma justiça melhor para todo mundo. No final das contas, é essa possibilidade de revisar uma decisão que faz a gente confiar mais no sistema. Pensa nisso como um controle de qualidade. É o que permite que o próprio Poder Judiciário olhe para dentro, encontre seus próprios erros e corrija o rumo. É um jeito de aprimorar dia após dia o serviço que ele presta para todos nós. E essa frase aqui resume a essência de tudo. O objetivo não é simplesmente dar uma segunda chance para quem perdeu, embora isso também aconteça. O objetivo maior, o principal, é a correção de defeitos, de vícios. Pode ser um erro na forma como o processo andou ou um erro no conteúdo mesmo, naquilo que o juiz decidiu. É uma busca que não para, uma busca por uma decisão final que seja o mais justa e o mais correta possível. E para a gente terminar, eu quero deixar uma reflexão com você. Tente imaginar um sistema de justiça onde a primeira decisão de um juiz fosse a última, ponto final, imutável, sem nenhuma chance de ser revista. Levando em conta que somos todos humanos, que todos erramos e que todos nós temos um desejo profundo por justiça, um sistema assim seria realmente justo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu e até a próxima!